Você coloca isso no prato quase todos os dias, sem perceber que pode estar danificando o seu coração a cada garfada. Enquanto assiste a este vídeo, talvez esteja repetindo um hábito que parece inofensivo, mas que está elevando sua pressão arterial, sobrecarregando seus rins e preparando o terreno para um infarto ou derrame silencioso. Hoje, você vai descobrir quais são os alimentos que mais contribuem para a pressão alta, por que eles são tão perigosos e como você pode substituí-los com inteligência, sem perder o sabor e a praticidade. E antes de continuar, já aproveita. Se inscreva no canal Vida Longa ao Coração, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser o alerta que vai salvar uma vida. O perigo que vem no prato. Você provavelmente cresceu ouvindo que o sal era o grande vilão da pressão alta, que o problema estava naquele hábito antigo de jogar umas pitadas a mais sobre o arroz ou sobre a carne. E por isso, muita gente acredita que, se não exagera no sal direto do saleiro, está livre do risco. Mas essa é uma meia-verdade perigosa, porque o problema, hoje, não está mais só no que você vê, está no que você nem percebe que está comendo. O sódio, principal responsável pela elevação da pressão arterial, não está escondido só no sal de cozinha. Ele está disfarçado em centenas de produtos que parecem inocentes, mas que agem como verdadeiras armadilhas dentro do corpo. Alimentos que estão em toda parte, do café da manhã ao jantar. E o pior, que muitas vezes são considerados práticos, leves ou até saudáveis. Pense bem, o pão de forma que você consome todos os dias, a mortadela que vai no lanche, o presunto do sanduíche rápido, a linguiça no almoço de domingo, a salsicha do cachorro quente da criança, o macarrão instantâneo que resolve a janta correndo, o caldo de carne em cubo, que dá aquele sabor a mais, os temperos prontos para a salada, o suco de caixinha, o molho pronto para o espaguete, as comidas congeladas para micro-ondas, o arroz temperado do mercado. Todos esses produtos estão carregados de sódio e de aditivos químicos que inflamam, retêm líquido e desregulam sua pressão. É fácil entender por que isso acontece. A indústria alimentícia descobriu, há muito tempo, que o sal, ou melhor, o sódio, conserva os alimentos por mais tempo, intensifica o sabor e vicia o paladar. E com isso, vende mais. O problema é que para o corpo humano, essa quantidade escondida de sal é como uma bomba relógio, silenciosa, progressiva e mortal. A cada mordida em um alimento ultraprocessado, você está acumulando sódio, e isso não se resolve apenas bebendo mais água ou comendo uma saladinha depois. A sobrecarga é real. O corpo, para tentar se defender, retém líquidos. Esse acúmulo de água aumenta o volume do sangue circulante. E esse sangue, agora mais abundante, pressiona com mais força as paredes das artérias. O que acontece a seguir? A pressão sobe, o coração se esforça mais. As artérias sofrem microlesões, e o risco de um colapso vascular aumenta. Você pode até não sentir nada no início. É aí que está o perigo. A pressão alta não dói. Ela vai agindo devagar, vai cobrando juros altos por anos de negligência. Quando o corpo avisa, com uma dor de cabeça intensa, com cansaço excessivo, com um formigamento estranho, com visão embaçada ou com o coração acelerado sem motivo, pode ser tarde demais. Pode ser um sinal de que o sistema já está sobrecarregado, de que o coração está pedindo socorro. E o que é mais revoltante é pensar que, na maior parte dos casos, isso poderia ser evitado com algo tão simples quanto saber o que está no seu prato. É claro que a praticidade atrai. Todos nós vivemos na correria. Mas a pergunta que fica é: será que vale a pena economizar alguns minutos no preparo da comida para depois gastar horas e recursos tentando recuperar a saúde? A indústria não vai te contar isso. A propaganda vai continuar dizendo que tempero pronto é sabor, que lanche rápido é liberdade, que suco de caixinha é praticidade. Mas a verdade é uma só. Cada vez que você consome esses produtos, está alimentando um ciclo de desgaste, está pagando um preço alto com seu próprio coração. E talvez, depois de entender tudo isso, você passe a olhar diferente para aquele pão fofinho, para aquela salsicha colorida ou para aquele prato pronto, que parece tão inocente. Eles não vêm com aviso de perigo, mas carregam venenos lentos, embalados em conveniência. Como o sódio sabota seu corpo. Quando você escuta a palavra sódio,
O que vem à sua cabeça? Talvez pense apenas no sal de cozinha, aquele pozinho branco que usamos para realçar o sabor da comida. Mas o sódio vai muito além disso. Ele está presente em praticamente tudo que é industrializado. E ao contrário do que muitos acreditam, não é só o excesso de sal que causa danos. É o consumo frequente, diário e silencioso de produtos repletos de sódio escondido. O que poucos entendem é como esse mineral, que o corpo até precisa em pequenas quantidades, pode se transformar num veneno mortal quando consumido em excesso. E aqui vai uma verdade simples: se você consome mais sódio do que deveria, seu corpo inteiro entra em estado de alerta. Tudo começa de forma sutil. Ao ingerir muito sódio, o organismo tenta compensar esse desequilíbrio. Como ele não pode simplesmente expulsar o sal do nada, a primeira reação é reter água. Essa retenção hídrica serve para diluir o excesso de sódio na corrente sanguínea, tentando manter o equilíbrio interno. Mas isso tem um custo alto. Com mais água retida, o volume de sangue aumenta. E com isso, a pressão nas paredes das artérias sobe perigosamente. Imagine seus vasos sanguíneos como canos. Quanto mais líquido passa por dentro, mais pressão eles sofrem. Com o tempo, essa pressão constante vai causando microdanos. As artérias perdem sua flexibilidade natural. O coração, por sua vez, precisa bater com mais força para impulsionar o sangue, como um motor que trabalha sempre no limite. Esse esforço extra, repetido todos os dias, vai desgastando o coração aos poucos. Ele pode aumentar de tamanho, perder eficiência, desenvolver arritmias ou entrar em falência total. Estamos falando de insuficiência cardíaca, de AVC, de infarto fulminante, doenças que muitas vezes começam com uma simples retenção de líquido que ninguém levou a sério. E não para por aí. O excesso de sódio também afeta diretamente os rins. Esses órgãos são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar os excessos, inclusive o próprio sódio. Mas quando o consumo é exagerado, os rins ficam sobrecarregados. Eles passam a funcionar mal, acumulam resíduos no organismo e podem desenvolver doenças renais graves. Em muitos casos, o que começa com uma alimentação errada termina em hemodiálise, transplante ou falência múltipla. Outro ponto que vale destacar é que o sódio, em excesso, promove inflamações silenciosas. Ele altera o equilíbrio dos fluidos celulares, afeta o funcionamento dos nervos, atrapalha a contração muscular e desequilibra o sistema hormonal. A pessoa começa a sentir cansaço, irritação, dores de cabeça, tonturas, formigamentos, e muitas vezes não imagina que tudo isso pode estar vindo da alimentação. E é aí que entra o ciclo vicioso. Como o sódio acentua o sabor dos alimentos e estimula receptores do prazer no cérebro, ele vicia. O corpo passa a desejar cada vez mais, e a comida natural parece sem gosto. Assim, quanto mais você consome alimentos ricos em sódio, mais difícil fica sair desse padrão. É como se seu corpo estivesse sendo treinado a adoecer, e você nem percebe. A boa notícia? Esse processo é reversível. Reduzir o sódio na alimentação baixa a pressão, diminui a retenção de líquidos, desincha o corpo, melhora a função cardíaca e renal, aumenta a disposição e até melhora o sono. Mas para isso acontecer, é preciso abrir os olhos, é preciso entender o que está por trás dos sintomas e fazer escolhas conscientes. Saber que o sódio sabota o corpo é o primeiro passo. O próximo, e o mais importante, é agir, porque sua saúde vale mais do que qualquer conveniência alimentar. O fast food e a pressão explosiva. Basta um clique no aplicativo. Em poucos minutos, o lanche chega quentinho na sua porta. Prático, barato, saboroso. Mas o que muitos não sabem é que junto com esse hambúrguer suculento, com aquela batata crocante e com o refrigerante gelado, também chega um combo completo de sódio em excesso, gordura saturada, toxinas e risco cardiovascular. A verdade é que o fast food não é apenas uma escolha de alimentação rápida, é uma porta escancarada para doenças crônicas e, em especial, para a pressão alta. Por trás do cheiro bom e do visual apetitoso, existe uma realidade que a maioria prefere ignorar. O fast food é uma das principais causas de hipertensão entre jovens e adultos atualmente. Vamos começar pelas quantidades. Um hambúrguer simples de rede pode conter mais de 1.000 miligramas de sódio, ou seja, metade do limite diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Agora, adicione a porção de batatas fritas, mais 300 a 500 miligramas de sódio. O molho, cheio de sal e conservantes. O refrigerante, rico em açúcar que potencializa a inflamação.
E você tem ali, em uma única refeição, quase o total de sódio que o corpo deveria consumir no dia inteiro. Mas o problema não é só a quantidade de sal, é o tipo de gordura utilizada. A maior parte dos lanches de fast food contém gorduras trans e gorduras saturadas, substâncias que aumentam os níveis de colesterol ruim, LDL, entopem as artérias e aumentam a inflamação no corpo. Essa combinação, sal, pláis, gordura, pilblais, açúcar, cria um terreno fértil para o desenvolvimento da hipertensão arterial, doenças coronarianas e até diabetes tipo 2. E o que é ainda mais perigoso é a frequência. Muitas pessoas consomem fast food 2, 3 ou até 4 vezes por semana. Não é só o lanche do sábado à noite, é o almoço rápido no meio do expediente, é o pedido para as crianças quando não deu tempo de cozinhar, é o delivery no final do dia, porque o cansaço venceu. E assim, sem perceber, essas escolhas vão se acumulando no corpo como uma bomba relógio cardiovascular. Pessoas que já têm tendência genética à pressão alta são ainda mais vulneráveis. Se você tem histórico familiar de hipertensão, doenças cardíacas ou derrames, o impacto do fast food é ainda mais devastador. É como jogar gasolina no fogo: acelera o processo, aumenta os danos e eleva os riscos. E o mais cruel de tudo isso é que o paladar se vicia. Quanto mais você consome alimentos industrializados e ultraprocessados, menos prazer você sente em comidas naturais. O corpo se adapta ao excesso de sal e o cérebro responde com mais desejos, mais compulsão, mais dependência. É um ciclo perigoso, onde o prazer momentâneo do paladar vem acompanhado de uma conta alta, paga com a saúde. Muitos associam o fast food apenas ao ganho de peso, mas os efeitos vão muito além da balança. A pressão sobe, o coração sofre, os rins enfraquecem, as artérias inflamam, a insulina desregula. A aparência pode até não mudar de imediato, mas por dentro, o sistema inteiro está sendo destruído aos poucos. A solução? Começa com a consciência. Reconhecer que o fast food não é um mimo ocasional, mas sim um dos principais inimigos da saúde moderna, é o primeiro passo. Você não precisa abolir completamente, mas precisa equilibrar, reduzir, reeducar o paladar e, principalmente, recolocar a sua saúde no centro das suas decisões. Seu coração merece mais do que um combo barato. Ele merece respeito, merece cuidado, merece escolhas que prolongam a vida e não que a encurtam, disfarçadas de praticidade. Substituições inteligentes e saborosas. A maior objeção de quem descobre os riscos do sal e do fast food é sempre a mesma. Mas e agora? Vou comer o quê? Muita gente acredita que, para cuidar da pressão e da saúde do coração, é preciso viver uma vida sem sabor, sem prazer à mesa, sem alegria na comida. Mas essa ideia é completamente errada e perigosa. Porque pensar assim afasta as pessoas do cuidado com a saúde, como se comer bem fosse uma punição. A verdade é possível sim comer com sabor, prazer e praticidade, e ainda proteger seu coração. A chave está em aprender a fazer substituições inteligentes. Trocas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença para quem quer viver mais e melhor. Vamos começar pelos temperos. O primeiro passo para reduzir o consumo de sódio é eliminar os temperos prontos, os caldos em cubo, os saquinhos de sopa industrializada e os molhos prontos. Eles são os campeões de sódio escondido. Uma colher de sopa pode ter mais sal do que você precisa no dia inteiro. E o pior, vem com conservantes, corantes e realçadores de sabor que viciam o paladar. A alternativa? Ervas naturais. Use e abuse de alho, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão, alecrim, orégano, cúrcuma, cominho, páprica, gengibre. Esses ingredientes não só temperam, como também têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e protetoras do sistema cardiovascular. E o melhor, com o tempo, seu paladar reaprende a apreciar o verdadeiro sabor dos alimentos. O arroz volta a ter gosto. O frango grelhado ganha alma com um toque de limão e alecrim. Os legumes brilham com azeite e ervas frescas. É um processo de reconexão com a comida de verdade. Outro ponto essencial é trocar os embutidos, como presunto, mortadela, salsicha e linguiça, por proteínas mais leves e naturais. Ovos cozidos, frango desfiado ou grelhado,
atum em água, carne moída sem gordura, tofu temperado, cogumelos salteados. Todas essas são opções saudáveis e versáteis para lanches e refeições principais. E se você está acostumado com o pão de forma industrializado, tente variar. Prefira pães integrais de fermentação natural ou até experimente fazer o seu próprio pão com menos sal, farinha de verdade e ingredientes que você conhece. Outra substituição poderosa: sucos de caixinha e refrigerantes. Eles parecem inofensivos, mas contêm sódio, açúcar refinado e adoçantes artificiais que desequilibram o organismo. No lugar deles, aposte na água com limão, chás naturais, sucos feitos na hora com frutas frescas e água de coco. E quanto aos alimentos enlatados, sempre que possível, troque por versões frescas. O feijão feito em casa, sem conservantes, é infinitamente melhor que o de lata. O milho fresco ou congelado sem sal substitui com vantagem o milho enlatado. O tomate natural batido no liquidificador pode ser base de um molho saboroso, sem aditivos e com muito mais saúde. E lembre-se, o rótulo é seu aliado. Leia os ingredientes. Prefira produtos com listas curtas e nomes que você entende. Evite aqueles com mais de 400 miligramas de sódio por porção. E atenção, se você comer mais de uma porção, o valor se multiplica. E aí mora o perigo. Comer bem não precisa ser caro, difícil ou sem graça. O segredo está em planejar, em resgatar receitas simples, em valorizar os temperos naturais e em conhecer o que você está colocando no prato. Cada troca é um passo, cada escolha consciente é um gesto de amor pelo seu coração. E quando você começa a sentir os benefícios, menos inchaço, pressão mais estável, mais energia, menos idas ao médico, a motivação aumenta. Cuidar da alimentação não é sobre abrir mão do prazer. É sobre recuperar o prazer verdadeiro, o de viver com saúde, com disposição, com leveza, com liberdade. O poder de escolher com consciência, talvez a maior arma que você tenha para proteger sua saúde hoje, não esteja no consultório, nem na farmácia, nem nas mãos de um médico. Ela está na sua consciência, no momento em que você começa a enxergar os rótulos, as composições, os ingredientes e, acima de tudo, as consequências das escolhas alimentares que você faz todos os dias. O jogo começa a mudar. E aqui vai uma verdade simples, mas poderosa. Ninguém vai cuidar do seu coração por você. A indústria quer vender. A propaganda quer seduzir. O comércio quer te convencer de que a comida ultraprocessada é prática, moderna, ideal para onde a correria. Mas quando o corpo grita, quando a pressão sobe, quando o coração falha, quem paga o preço é você. É por isso que escolher conscientemente não é sobre seguir uma dieta da moda ou viver com medo da comida. É sobre assumir o controle. É sobre parar de viver no automático e passar a decidir de verdade o que entra no seu corpo e o que você quer construir com isso. Ler um rótulo pode parecer um detalhe bobo, mas ele revela tudo. A quantidade de sódio por porção, a lista de ingredientes, que muitas vezes mais parece um experimento químico do que algo que se come. Se tem palavras que você não reconhece, que parecem nome de produto de limpeza, acenda o alerta. Seu corpo não foi feito para digerir isso. E cuidado com os truques da embalagem. Zero gordura trans, baixo teor de sódio, rico em fibras, light, fit, natural. Tudo isso pode ser só maquiagem. Muitas vezes o produto é só menos ruim, mas continua sendo ruim. O que importa mesmo é a composição real. E quanto mais simples, melhor. Escolher com consciência também é saber quando parar de repetir padrões familiares que fazem mal. Quantas pessoas você conhece que tomam remédio para a pressão há anos? Que dizem, eu sou assim mesmo, isso é de família, todo mundo aqui tem problema de coração. Mas será que esses padrões não são também alimentares? Será que não estamos repetindo, geração após geração, os mesmos erros de consumo? Romper esse ciclo exige coragem, mas é também libertador. Você não precisa esperar um infarto para mudar. Não precisa esperar que o médico diga que seu rim está falhando, que sua pressão está fora de controle, que você vai precisar tomar 3 remédios por dia. Você pode começar hoje, com um rótulo lido com atenção, com uma escolha mais natural no supermercado, com a decisão de temperar com ervas ao invés de caldos em cubo, com um prato colorido, fresco, vivo. Porque toda vez que você escolhe melhor, seu corpo responde, a pressão estabiliza, o inchaço diminui, a mente clareia, o sono melhora e, principalmente, nasce dentro de você uma confiança nova.
A de que é possível, sim, viver com saúde, sem culpa, sem exagero, sem sofrimento. Lembre-se, não é sobre perfeição, é sobre consciência, sobre estar presente, sobre entender que cada garfada constrói ou destrói, que cada refeição é um investimento na sua saúde ou na sua doença, e que você tem mais poder do que imagina. A vida pode ser mais leve, mais longa, mais vibrante, e tudo começa com uma simples pergunta diante do prato: isso que estou comendo me aproxima ou me afasta da saúde que eu desejo? Se esse vídeo te ajudou a enxergar a alimentação de outra forma, se em algum momento você pensou em alguém da sua família que vive colocando essas comidas no prato sem imaginar o risco que corre, então não guarde essa informação só para você. Compartilhe agora com quem você ama. Esse simples gesto pode evitar um infarto, um derrame, uma crise de pressão alta. Pode salvar uma vida. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveita agora. Se inscreva no canal Vida Longa ao Coração. Ative o sininho para receber novos vídeos com dicas, alertas e orientações para viver com mais saúde, mais energia e muito mais qualidade de vida. Aqui você aprende a cuidar do que realmente importa, do seu coração. E lembre-se, cada pequena escolha saudável é um passo rumo a uma vida mais leve, mais consciente e muito mais feliz. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, cuide de quem está ao seu lado e viva com o coração em paz.